Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos corrigir aqui como foi a prova, né, em relação aos direitos das pessoas com deficiências, né, e também a parte de legislação do TJCE, Tribunal de Justiça do Ceará. A gente fez o material, né, e vamos aqui conferir como foi a nossa provinha, beleza? Antes de tudo, eu gostaria de pedir o like, né, para quem gostar do vídeo de hoje, deixa o like, compartilha com um amigo seu que também fez esse concurso para ver se ele acertou algumas questões aqui muito importantes. Foram ao todo 5 questões, tá? Tanto para analista como também para técnico, a gente vai corrigir as duas provas. E foram 3 questões para noções de direito de pessoas com deficiências e 2 questões de legislação. Vamos aqui para a primeira questão aqui de técnico judiciário, eh, técnico da área judiciária, né, para o concurso do TJ. A questão fala o seguinte: sobre a Lei 13.146 de 2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Letra A. A deficiência, em regra, afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos. Só que está errado, né, pessoal? E a regra não afeta, tá bom? Nossos slides aqui tem aqui exemplificando, olha só. E a lei, deixa eu ver. Tá. Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, beleza? Vocês que adquiriram o material, é só vir aqui, nessa parte aqui onde diz que a capacidade civil plena, né, o artigo 6º, diz que a deficiência não afeta a capacidade civil, né? A pessoa com deficiência ela pode casar, exercer direitos reprodutivos, guarda, tutela, adoção, enfim. Aqui, pessoal, tá mostrando aqui que não afeta, certo? Então, a tá incorreta. E a pessoa com deficiência também não é obrigada a usufruir dos benefícios da ação afirmativa, certo? Também lembre-se disso. A está incorreta, então não é o nosso gabarito. Letra B. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à institucionalização forçada, exatamente. Não pode. Mas o seu consentimento em situações de curatela poderá ser suprimido na forma da lei. Está correto, é o nosso gabarito da primeira questão. A letra B é o nosso gabarito. A C fala do símbolo, né, nacional, que é justamente o girassol, né? Vamos ver aqui o símbolo nacional. Nossos slides. Tá aqui, ó. Cordão de girassol, né, que é o símbolo nacional da pessoa com deficiência oculta. O uso é opcional, né? A ausência não prejudica os direitos da pessoa com deficiência. Então, aqui ele diz o quê? Que o símbolo nacional de identificação é representado por uma orelha? Não. Uma orelha estilizada? Não, não, não. Cortada por faixa diagonal. Errado, pessoal. Então, ficamos aqui com a letra B. O nosso gabarito aqui da primeira questão está correto, né? Na forma da lei. Está aqui os comentários de cada questão. Eu vou deixar também o link aqui para você adquirir, não, para você ver o nosso material no canal do WhatsApp, tá bom? Tá gratuitamente para você baixar. Quem quiser entrar com recurso, se bem que não teve nenhuma questão aqui passível de recurso, né, na área de legislação, né? Nas outras áreas possivelmente vai ter algumas questões que vai ter recurso, mas foi tranquilo aqui em relação à legislação e a direito da pessoa com deficiência. Vamos ver a segunda questão aqui. Vamos lá. Ricardo, deficiente físico, portador de paraplegia, resolve ir a um restaurante situado em um pequeno shopping na cidade de Fortaleza com seus familiares. E, para tanto, ingressa no estacionamento privado local, aberto ao público e de uso coletivo, com um veículo devidamente identificado, e não encontrar vaga não encontra vaga sinalizada e específica para estacionar, acionando um segurança e o agente geral do estacionamento de compras, questionando o efetivo cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E nesse caso, o shopping estará cumprindo o que estabelece a Lei 13.146, de novo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é, se reservar vagas próximo aos acessos de circulação de pedestre devidamente sinalizadas e com especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Para veículos que transportem pessoas com deficiência com cumprimento de mobilidade, desde que devidamente identificado equivalente a. Aqui, pessoal, ele pede o mínimo, né, do total de vagas reservada a pessoas com deficiência. Novamente, nossa lei aqui, tá? Vamos aqui a parte de transporte. Cadê? Tá aqui. Transporte
Direito a transporte e mobilidade. Vagas de estacionamento, né, tanto público como privada, tem que ser no mínimo 2% da vaga, né, reservada para veículos de pessoas com deficiência, com cumprimento, com comprometimento de mobilidade, né, garantido ao menos uma vaga, certo? Tem que ter 2% e tem que ter ao menos uma vaga para quem tem algum tipo de deficiência ou comprometimento de mobilidade, certo? Então, letra C, né? 2% do total de vagas, garantindo ao menos uma vaga. Letra C de casa é o nosso gabarito da segunda questão, tudo bem? Vamos para a próxima questão aqui que caiu no TJCE. Milena é diretora de uma escola privada situada na cidade de Juazeiro do Norte e no final do ano de 2025 ela é procurada pelos pais da adolescente Raíssa, de 13 anos de idade. Olha só, Raíssa ela tem 13 anos de idade, ou seja, é menor de 18. Ela é portadora de deficiência visual que pretende se matricular a filha na referida escola. Milena recusou a inscrição da estudante em razão de sua deficiência. Isso não pode, né, pessoal? Os genitores, né, inconformados, procuraram o Ministério Público local para relatar os fatos. Nos termos preconizados pela Lei 7.853 de 1989, com base apenas nas informações fornecidas, Milena cometeu um crime, né? Qual é o crime qual é a pena, pessoal? Crime, ó, alterada pela lei, né? 7.853, né? 7.853, olha só. Lei 7.853 de 1989. Tá aqui. Foi alterada pela lei, reclusão de 2 a 5 anos. Beleza? Nosso material tem aqui, ó. Reclusão de 2 a 5 anos. Tem um agravante de 1/3, ó. Se a vítima for menor de 18 anos, no caso, Milena, ela não deferiu a, a, a inscrição, né, da Raíssa, né? Raíssa, ela tinha 13 anos, então é menor. Ou seja, vai ter um agravante aqui de 1/3, né? A vítima é menor de 18, certo? Então, o gabarito aqui fica com a letra, ó, 2 a 5 anos. Cometeu crime, certo? Cometeu crime, é 2 a 5 anos. E a pena é agravada de 1/3. Multa com aumento de 1/3, letra D. Aumento de 1/3, né? Por ter sido cometida a pessoa com deficiência menor de 18. Ok? Letra D de dado é o nosso gabarito da terceira questão. Tudo bem? Vamos para a questão de número 4. Para o cargo de técnico legislativo. Beleza? Questão número 4 diz o seguinte. Jorley e Mariela, servidores públicos do Estado do Ceará, irão se casar no mês de novembro deste ano de 2026. Os noivos organizaram o casamento religioso com efeito civil em uma única cerimônia, marcada para o dia 7 de novembro, que é um sábado, às 18 horas. Nos termos preconizados pela Lei Estadual 9.826 de 74, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, Jorley e Mariela terão o direito de se afastar do exercício funcional pelo casamento de acordo com o disposto em regulamento pelo prazo máximo de... Falou em prazo, a gente chega logo na tabelinha de prazo, né? Que é o estatuto dos servidores públicos, né? E a gente chega aqui na tabelinha de prazo que eu pedi para vocês verem um dia ou 2 dias antes da prova. Sempre eu falo nos meus vídeos, olha a tabela de prazo, sempre cai questão, certo? Então chega aqui na tabela de prazo, é só olhar aqui, ó, afastamento para casamento, até 8 dias, né? E não tem prejuízo da remuneração. Se você for lá em cima, ver afastamento para casamento. Olha só. Salário família, aposentadoria, ausência, direitos, diárias e gratificações, ajuda de custo, remuneração, vencimento, não, diária, cadê afastamentos? Resumo. Tá aqui, afastamento, casamento, até 8 dias. E sem direito a vencimento, é só esse daqui. Aqui é com direito a vencimentos, ó. Afastamento com direito a vencimento. Tem um casamento até 8 dias, né? E com direito a vencimentos. Vamos lá para a nossa provinha. Ó, afastamento é de 8 dias, né?
Vão se casar, 8 dias. Ou é A, ou é D. Ou é E, né? A ou E. Sem prejuízo do vencimento. Sem prejuízo do vencimento, letra E. Nosso gabarito, ó. Sem prejuízo do vencimento, né? Com direito a vencimentos, então é sem prejuízo do vencimento, que eles vão ter o seu salário normalmente. Então, letra E é o gabarito da nossa quarta questão de legislação, ok? Vamos para a próxima questão aqui, ó, que é a questão de número 5. A cidade da comarca X, que conta com 28 mil habitantes, da entrância inicial, assim classificada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, através do seu prefeito e do presidente da Câmara Municipal, durante a reunião realizada na sede do TJCE, postularam ao desembargador presidente a elevação da comarca da entrância inicial para a entrância intermediária. Nesse caso, o cumprimento dos demais requisitos legais, em conformidade com a Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará, a cidade da comarca X deverá atingir a população mínima D. Aqui ele quer avançar, né, da entrância inicial para intermediária. É só chegar aqui, ó, as três entrâncias, né? A inicial precisa de uma população mínima de 15 mil, ele tem mais, né? Ele tem 28 mil. Para a intermediária, ele precisa no mínimo 30 mil habitantes, né? Uma média anual de 2.200 feitos, mais do que 2.200 feitos, ok? Então, voltamos aqui à questão. Precisa de 30 mil, né? 30 mil habitantes, não é isso? Ó, 30 mil habitantes. Letra A é o nosso gabarito da quinta questão. Molezinha, molezinha, né, pessoal? Um auxílio do nosso material aqui foi fácil demais. Vamos agora resolver a parte de analista legislativo. Esses 5 pontos faziam diferença no seu resultado? Deixa aqui nos comentários. Se você foi bem também na prova de técnico, também deixa aqui nos comentários se você assistiu alguma aula nossa. Tá bom? E se ajudou a vocês a resolver também a provinha. Beleza? Dando continuidade aqui à nossa correção do TJCE, vamos agora fazer a correção da prova de analista judiciário sobre aqui noções de direitos da pessoa com deficiência. Vamos para a questão número 1, que diz o seguinte: suponha que a Prefeitura de Fortaleza está inaugurando um novo parque público que vai disponibilizar aos munícipes locais de turistas lazer e entretenimento, contemplando inúmeros brinquedos e equipamentos de lazer para diversas atividades. Nos termos preconizados pela Lei nº 10.098 de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção e acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida. O novo parque deverá ter no mínimo I%, ó, I%, aqui quer saber a porcentagem de cada brinquedo e equipamento de lazer nele existente, né, adaptados e identificados tanto quanto tecnicamente possível para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida. Aqui é para preencher a lacuna corretamente, qual é a porcentagem, né, pessoal? No lugar do I, qual é o número aqui da porcentagem, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de pedir o like, né, desse vídeo. Se você está gostando dessa correção, deixa o like para ajudar nosso projeto, tá bom? Vamos lá para a lei, né, em questão, que é justamente a lei 10.000, né, 10.098 de 2000. Vamos lá para a parte do lazer, lazer e brinquedos. Ó, ao menos 5%, né, dos brinquedos e equipamentos de lazer devem ser adaptados e identificados para uso com pessoas por pessoas com deficiência. 5%. Então aqui no lugar do izinho é 5, né? 5%, letra A é o nosso gabarito da primeira questão. Vamos para a questão número 2. Vamos lá. Ronaldo e Matias são sócios proprietários da empresa RM Vai e Volta, cujo objetivo social é o ramo de transportes, possuindo uma frota de táxi. Olha só, uma frota de táxi. Entrando na questão da frota de táxi aqui, que é da lei também, de pessoas com deficiência, né? É o estatuto. Em uma determinada capital brasileira. Nos termos preconizados pela Lei 13.146 de 2015, a empresa RM Vai e Volta deverá atender às pessoas com deficiências que utilizam o serviço, disponibilizando veículos acessíveis. Para tanto, a porcentagem de seus veículos deverão reservar em sua frota é de, no mínimo, quantos por cento é o mínimo aqui da sua frota. Vamos lá para o nosso slide aqui da lei, tá aqui, frota de táxi é no mínimo
10% dos veículos acessíveis, certo? É proibida a cobrança diferenciada de tarifas. Tem que ser reservada no mínimo 10%. Então, nossa lei aqui, a gente marca a letra C de casa, né? 10% aqui da frota de táxi, tudo bem? Vamos continuar aqui para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: Maurício é pessoa com deficiência intelectual, consequência de um acidente de motocicleta sofrido na cidade de Calcaia, Ceará, do qual resultou traumatismo crânioencefálico grave. Os familiares de Maurício contratam a enfermeira Marinella para cuidar de Maurício e ajudá-lo com seus afazeres diários. Certo dia, quando passeava pelo condomínio onde mora, Marinella comenta com vizinhos e funcionários que Maurício é uma pessoa perigosa e que não sabe se comportar, sendo melhor evitar o contato com ele. Olha só o que Marinella fez. É uma pressão grave, né? Ela não pode fazer isso enquanto cuidadora, né? Nos termos preconizados na Lei 13.146 de 2015, ela cometeu em tese o crime do artigo 88 do referido diploma legal, que é praticar, induzir e incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Isso não pode acontecer, né? E considerado também que a vítima encontrava sob seu cuidado e responsabilidade, certo? Que ela é uma enfermeira, né? Não pode fazer isso. Marinella estará sujeita à pena de... Qual é a pena? Vamos aqui para os slides. Aqui embaixo tem as penas que caem muito em prova. Quando eu coloco esse material aqui, pessoal, essa parte especial, com crimes e penas que caem em prova, realmente cai em prova, certo? Caiu na prova do TJ. Ó, praticar, induzir ou incitar discriminação por pessoa com deficiência, artigo 88, né? É como se fosse uma questão que a gente fez, né? É reclusão de 1 a 3 anos e multa, certo? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. E a pena tem um aumento de 1/3 se a vítima está sob o cuidado da gente. Então, ela está sob o cuidado, que ela é enfermeira de Maurício. Então, além da reclusão de 1 a 3 anos, pode ter a pena ser majorada, né, de 1/3. Vamos ver aqui o que é o nosso gabarito. Atenção, não, é reclusão de 1 a 3 anos, certo? Reclusão de 1 a 3 anos. E multa, que será aumentada de 1/3. Letra B de bola. A letra B de bola. É o nosso gabarito da terceira questão. B de bola. Tudo bem? Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: é, Rosinei é servidor público do Estado do Ceará e exerce seu cargo na Secretaria de Segurança do Estado. No desempenho do seu cargo, Rosinei, já tendo sido condenado por falta leve, no caso da advertência, né? Comete nova falta leve. Agora vai ser suspensão, né? 2 faltas leves é suspensão. Sendo, portanto, reincidente, nesse caso, nos termos preconizados pela Lei do Estado, Lei Estadual número 9.826 de 74, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, após o trâmite regular do procedimento administrativo, assegurado contraditória e ampla defesa, salvo expressa combinação por lei e outro tipo de sanção, aplicar-se a suspensão, justamente. Suspensão por quê? Porque 2 penas leves, né, de advertência geram uma suspensão, ok? Através de ato por escrito, por prazo não superior a... Qual é o prazo não superior à suspensão? Vamos aqui olhar nossos slides. Deixa eu ver. Suspensão. Pronto. Suspensão pode gerar multa também, né? Até 90 dias a suspensão, ok? E a multa é de 50% por dia de serviço, certo? Pode ser convertido em multa, 50% de dia de serviço. Vamos ver aqui nosso gabarito. Até 90 dias, certo? Sendo vedada a conversão na penalidade de multa? Não. Pode ter multa também. 90 dias. Ok, 90 dias. Por conveniência do servidor, a suspensão poderá ser convertida em multa, exatamente, na base de 50% por dia de vencimento, obrigando, nesse caso, o funcionário a permanecer em exercício. Exatamente. Letra E é o nosso gabarito, a gente acabou de ver nos slides, né? Os slides salva vidas, viu? Esse slide aqui, para quem não teve oportunidade de ler a lei inteira, os slides já salvou aqui para essa prova do TJ, tá bom? Letra E é o nosso gabarito da questão número 4, tudo bem? Vamos para a última questão. Lembrando que, se você está gostando do vídeo, deixe o seu like para ajudar nosso projeto, tá bom? Compartilha com um amigo seu que resolveu essa prova aqui do TJ, né? Se ele acertou todas as questões de legislação e
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá certo? Vamos lá para a quinta e última questão. Analise a seguinte situação hipotética. Marcos é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e pretende concorrer ao cargo de Corregedor-Geral de Justiça na próxima eleição. Ele nunca exerceu qualquer cargo de direção junto ao TJCE, tampouco cargo de presidente desse tribunal. Em conformidade com a lei da Organização Judiciária do Estado do Ceará, que é a Lei 16.397 de 2017, na eleição realizada pelo Tribunal de Justiça, por votação secreta, Marcos será eleito se obtiver o voto de maioria. Qual é a maioria, pessoal? Vamos aqui para o estatuto. Ó, aqui a direção do TJCE pode ser presidente, vice-presidente e corregedor-geral. A eleição ele tem que ter maioria absoluta, certo? A votação tem que ser secreta, tudo bem? Votação secreta. O mandato é de 2 anos e é vedada a reeleição, ok? Vedada a reeleição. Maioria absoluta, votação secreta, mandato de 2 anos, vedada a reeleição. Vamos para a questão. Maioria simples? Não. Maioria absoluta. Aqui, ó. Maioria absoluta. Maioria absoluta. E maioria absoluta. Dos membros efetivos. Efetivo, ok. Terá um mandato de 2 anos. Aqui já é errado, é 3. 2 anos. Certo? 2 anos. 2 anos. E é vedada a reeleição, ó. Vedada a reeleição. Letra D de dado é o nosso gabarito da quinta e última questão. Olha só como os slides salva o alunozinho aqui, ó. D de dado é o gabarito da quinta questão. E aí, pessoal, vocês gabaritaram? Diga aí nos comentários como foi as questões de legislação. Foi tranquilo? Foi fácil? Eu achei de boa, né? Se vocês comprassem material, não haveria problema nenhum em resolver essas questões. Lembrando que as questões aqui com o gabarito está no canal do WhatsApp. É só acessar lá e baixar se vocês quiserem, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui.